Olá, meu amado, graça e paz. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Gostaria de trazer uma palavra que tem mexido muito com o meu coração nas últimas semanas. E eu acredito que essa palavra vai te despertar para alguns pontos, ok? Vamos começar lendo aqui esse texto base que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. É o texto aqui. Mateus capítulo 5, versículo 37. Diz assim: seja o seu sim, sim. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno. Meu amado, nessa pequena parte de Mateus 5, Jesus está falando sobre hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia tem a ver com fingimento. Hipocrisia tem a ver com falsidade. Tem a ver com dissimulação. O problema é que quando a gente pensa em hipocrisia, a gente só pensa no outro que é hipócrita. E a gente esquece que talvez tenhamos resquícios de hipocrisia. Você odeia que fofoquem de você. E ainda diz que fofoca é pecado. Mas você também fala da vida dos outros. Isso é hipocrisia. Isso é dissimulação. Meus amados, a capacidade de dissimulação nos dias de hoje é algo impressionante. Hipocrisia é a capacidade de você demonstrar ser o que não é. E você pode ser dissimulado de duas formas. Ou mentindo, dizendo ser alguma coisa que você não é, ou então aumentando aquilo que você é. Tem gente que diz ser uma coisa que não é. E tem gente que até é, mas aumenta numa proporção exagerada. E no fundo, aquilo que a gente aumenta passa a ser mentira. Porque, meus amados, uma verdade contaminada não pode ser verdade. Uma verdade pela metade não é uma verdade. Ela aparenta ser verdade por causa dos argumentos e da dissimulação que eu estou expondo. E o ser humano é especialista em viver essa dissimulação, essa capacidade de demonstrar ser o que a pessoa não é. E se esse texto que a gente acabou de ler tivesse sido escrito hoje, ele estaria também falando da vida real e da vida que nós criamos. E também da vida que nós temos e que nós escondemos, e da parte da nossa vida que deixamos as pessoas saberem. É o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, no mundo virtual, nas redes sociais. Vamos ler de novo esse texto para a gente entender a profundidade dele. Ó,
seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Esse texto, ele já demonstra que o que passar disso tem origem maligna, ou seja, você que demonstra ser o que não é, você que aumenta tudo que fala, a culpa é sua. Porque quem está agindo é você. Mas você age dessa forma debaixo de uma influência maligna. E esse texto também fala da importância do que falamos, do valor que a gente precisa honrar com a nossa palavra. Eu não sei se você lembra, mas como era antigamente, principalmente na época dos nossos avós. Antigamente não tinha documento para assinar. O amigo dizia para o outro: eu dou a minha palavra. Isso já era suficiente. Então a palavra de Deus está dizendo: quando você disser sim, que seja sim mesmo. E quando você disser que é não, que seja não mesmo. E que nunca o seu sim, na verdade, seja um não. E o que o seu não, na verdade, nunca seja um sim. Esse texto ele fala da palavra empenhada. Se você prometeu, cumpra. Se você disse que é, seja. Se você disse que ia fazer tal coisa, faça. Se você disse que ia até o fim, vá até o fim. Eu sei que aqui eu preciso abrir um parênteses, porque eu posso voltar atrás, preste atenção, eu posso voltar atrás numa promessa que eu fiz. Pense comigo. Você prometeu algo, deu a sua palavra, mas outras coisas aconteceram e você não consegue mais confiar em determinada coisa ou pessoa. Aí você pode mudar a sua palavra, porque o ambiente no qual você disse sim mudou. Então você pode mudar. Pecado, meu amado, é quando na hora que você diz sim, na verdade você já queria dizer não. E você não disse não, talvez para não machucar aquela pessoa, ou então talvez para se beneficiar daquele sim que você deu e que você não vai cumprir. Será que você está me entendendo? O que o texto está dizendo é que você precisa nutrir suas afirmações, sua vida e seus acordos com a verdade. Diga o que você é de verdade. Não viva uma vida dicotômica, onde quando você está sozinho você é uma coisa e diante dos outros você atua como um personagem para se dar bem, ou talvez para ser aceito, ou talvez para ser admirado. Essa capacidade, meus amados, de ser dissimulado é uma hipocrisia. E o que mais Jesus tinha aversão era a hipocrisia. É por isso que ele batia de frente com os fariseus, porque o maior sinal de um fariseu era a hipocrisia. Mostrar ser algo que não era. Você pode até discordar do que eu vou dizer agora, mas, na minha opinião, Jesus tinha mais aversão à hipocrisia do que os outros pecados. Você veja que diante do pecador, Jesus ele estendia a mão. Mas quando ele se encontrava com um hipócrita, você via a reação dele. Jesus tinha uma reação quase que de nojo,
quando ele se encontrava com o hipócrita. Então eu entendo que Jesus ele tinha mais aversão à hipocrisia do que aos outros pecados. Mas não é tudo pecado? É. Mas preste atenção, a hipocrisia ela é uma maquiagem para os outros pecados. Não esqueça disso, nunca. Hipocrisia serve de maquiagem para os outros pecados que eu tenho. A hipocrisia, ela disfarça os meus pecados. E eu chego na frente da outra pessoa maquiado para ter o direito de apontar o dedo para o pecado do outro. Isso é hipocrisia. Mas vamos agora para esse segundo texto aqui, texto complementar, que está em Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 4. Mateus 23, do 1 ao 4, que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Olha só o versículo 3. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quais são os próximos versículos? 14 e 15. Vamos lá. 14 e 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Agora o versículo 25 ao 28, olha o que Jesus diz. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meu amado. Aqui Jesus está falando sobre gente que é especialista em falar o que se deve fazer, mas essa gente não faz o que diz. Aqui Jesus está falando de pessoas que dizem para as outras andarem em santidade, quando na verdade elas não andam. Veja o versículo 14, porque, olha só, o versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações.
por isso serão castigados mais severamente. Meu amado, eu lembro, quando eu era criança, minha avó não era viúva na época, mas eu cansava de ver missionários chegando na casa da minha avó. E esses missionários profetizavam tudo que minha avó queria ouvir, não o que ela precisava ouvir. Eles profetizavam dizendo que ela era, mas colocava ela lá em cima, e eu sabia que algumas coisas eram necessárias serem ditas, e eles falavam tudo que minha avó queria dizer, tudo que minha avó queria ouvir, e quando acabava a oração, eles pediam dinheiro. Sempre eles pediam dinheiro. Sempre o assunto final era dinheiro. Tudo a ver com esse versículo 14. Agora veja que interessante o versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A pergunta que eu faço para você, meu mano, você já falou de Jesus para alguém? Alguém já aceitou Jesus através da sua vida? O versículo 15 fala: quando você e eu vamos atrás de alguém que não tem Jesus, esse alguém aceita Jesus, e quando ele passa a conviver com a gente com a nossa vida hipócrita, a gente deixa esse alguém pior que o que ele era antes, do que o que ele era antes de aceitar Jesus. A nossa vida dissimulada, a nossa vida de santidade falsa, a nossa vida de apontar o dedo para o pecado do outro, vai matando aquele alguém que a gente um dia resgatou, porque a gente vai enxergando naquela pessoa apenas os defeitos dela, porque a gente não tolera conviver com esses defeitos, a gente cobra a perfeição, né, dessas pessoas, e a nossa cobrança de santidade é muito alta, enquanto que a nossa autocobrança de santidade não existe, porque a gente não tem tempo para sofrer por santidade, porque a gente passa a maior parte do tempo olhando para o defeito daquela pessoa. Mas, pastor, você não está apontando o dedo? Eu estou apontando o dedo pro pecado e não para alguém. Em nenhum momento eu falei do nome de ninguém. Mas pecado precisa ser apontado, porque não existe evangelho de verdade sem o confronto ao pecado. Versículo 25 ao 27 diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Isso é o exemplo da dissimulação. Coloca uma roupa de crente, sepulcro caiado, túmulo bonito por fora. Coloca a roupa de crente, fala o idioma das línguas estranhas, tem um senso de justiça, de que não tolera o pecado. Quando vê o outro pecar, já aponta o dedo, mas não olha para a sujeira que existe dentro de si mesmo. Meu amado, como confiar na palavra de alguém assim? É a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? Porque alguém assim dissimula bem. E uma pessoa que dissimula bem consegue enganar uma pessoa de boa fé. Meu amado, será que você é o honesto que vive falando de político ladrão, mas você mesmo fura fila quando você consegue? Será que você passa no sinal vermelho quando ninguém está vendo? Será que você acelera o carro na avenida e quando você chega perto do fotossensor, você diminui a velocidade para não receber multa? Será que você já encontrou dinheiro no chão e procurou o dono? Ou você só fez isso porque estava sendo observado por outras pessoas? Será que você já deixou de pagar uma conta e esperou 5 anos para o seu nome sair do SPC? Será que você é melhor mesmo do que o deputado que você apedreja? Será que nós somos melhores do que os governantes que a gente quer tirar do poder o tempo inteiro? Será que, como pessoas, nós somos melhores do que eles? Será que nós, como povo, não temos o governo que merecemos? Será que, se corrupção levasse ao apedrejamento, haveria entre nós alguém vivo? Se corrupção levasse ao fuzilamento, será que haveria alguém para fuzilar os que fossem flagrados na corrupção? Sobraria alguém para atirar? Naquele texto, Jesus se depara com aquela mulher flagrada em adultério. Não houve quem apedrejasse ela, porque todos precisavam ser apedrejados. Mas eu não estou aqui só para falar do erro do dissimulado. Se você é assim, meu amado, eu quero dizer que essa vida dissimulada faz mal para você. Você faz mal para os outros, mas você também faz mal para você. Essa capacidade de você demonstrar ser o que não gera saúde para o seu emocional. Porque no fundo, as pessoas estão se relacionando com uma mentira e não com você de verdade. Pessoas dissimuladas são pessoas que vivem um vazio existencial. E para tentar diminuir esse vazio, as pessoas recorrem às redes sociais buscando algum tipo de exposição, algum tipo de comentário positivo de alguma coisa que você postou, algum tipo de relacionamento. Mas você não está se relacionando com pessoas quando comentam sua foto. Você está se relacionando com a máquina. E toda relação com a máquina é mentirosa. Porque lá no seu Instagram, no Facebook, você só bota o que você quer que os outros vejam. Como eu sempre digo, meus amados,
Lá no Facebook, tá todo mundo lá se sentindo feliz, mas é só no Facebook, é só no Instagram. Geralmente as nossas fraquezas, as nossas derrotas, será que a gente publica para todo mundo ver? Ou a gente empurra para debaixo do tapete para que ninguém saiba? Dificilmente você vê alguém publicando no Instagram, no Facebook, as próprias fraquezas. Ninguém coloca no Facebook os podres que tem. Ninguém coloca as próprias mazelas. A gente só apresenta a parte boa. Só a parte boa. As coisas tristes, as nossas derrotas, nós escondemos. O nome do negócio devia se chamar Fakebook e não Facebook, porque é um lugar de gente fake. E por que é fake? Porque não é completo, é parcial. Há alguns anos, eu li uma crônica da Folha de São Paulo de alguém dizendo, preste atenção, que uma mulher acordou de manhã, acordou um pouco deprimida e não tinha o que fazer, foi olhar as amigas no Facebook. E ela percebeu que todas as amigas estavam muito felizes nas festas, em momentos alegres, reuniões de família, romances maravilhosos, as amigas com seus maridos beijando, abraçando, curtindo a vida, passando férias em locais paradisíacos, lugares lindos. Meu amado, se ela acordou deprimida, agora depois que ela viu no Facebook das amigas aquilo tudo, ela ficou mais deprimida ainda. Ela se sentiu a mulher mais infeliz de todas. Mas eu pergunto a você, até que momento ela se sentiu a mulher mais infeliz de todas? Até o momento que ela foi no Facebook dela, e aí quando ela abriu o próprio Facebook, ela viu que era uma mulher feliz, com um relacionamento romântico maravilhoso, com férias em lugares paradisíacos, e todas as fotos do Facebook dela, ela era uma mulher totalmente realizada, sorrindo em todas as fotos, presente em muitas festas, sendo beijada, abraçada pelo namorado, extremamente bem vestida, linda. Por que eu falei tudo isso? Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê? Porque o Facebook e o Instagram, eles são, com raras exceções, os lugares para você mostrar o seu melhor. Ninguém mostra a parte ruim no Instagram. Geralmente são só momentos felizes e lugares chiques. E quando você está mostrando o seu melhor, você não está se mostrando por inteiro. E qualquer pessoa que for se relacionar com você, tanto a nível de amizade quanto a nível de namoro, ela vai se relacionar com alguém que não é completo, com um fake, com alguém que não se permite ser conhecido 100%, mas apenas a parte interessante. E isso não é relacionamento real. As pessoas das redes sociais, elas mostram apenas pedaços de si mesmas, pedaços de suas vidas. Eu costumo dizer que essas pessoas que vivem de relacionamentos virtuais, elas não são pessoas, elas são imagens. Elas são personagens criados para o consumo no mercado dos afetos. Sabe qual é a maior vitrine de autopromoção? A internet, o Instagram, o Facebook.
o TikTok. Hoje em dia, todo mundo faz propaganda de si mesmo. E aí vai ter que viver essa felicidade de Facebook, que é uma mentira, muitas vezes é uma mentira. É uma forma de você fugir da sua realidade, que é bem diferente dessa fantasia de fotos que não comprova a verdadeira felicidade. Apenas momentos de alegria, segundos de alegria, minutos de alegria. É uma alegria fotográfica. Eu vou repetir. É uma alegria fotográfica. É uma alegria de momento. É uma alegria que passa. É uma alegria que, para durar um pouco mais, você tem que tirar foto para ficar registrada. Mas ela é uma alegria que só se sustenta numa foto. Porque essa alegria não é a alegria do dia a dia. Porque muitas vezes fazemos questão de mostrar que somos uma coisa que não somos. Meu amado, chega uma hora que você se transforma numa pessoa que nem você se suporta. Aí você começa a ter crise de identidade e quando você olha para dentro de você, você só encontra feiura. Aí você vai para o espelho e também você não gosta do que tem do lado de fora. Mas como você precisa ter alguma coisa atrativa para os outros, aí não tem jeito. Você vai ter que investir na imagem, vai ter que investir na aparência, vai ter que ir para a academia, fazer crescer os bíceps, os tríceps, os quadríceps, os pentadríceps, os hexadríceps, vai ter que investir em roupa, em maquiagem, vai ter que ir para o salão todo dia, vai ter que aplicar botox, hidrogel, vai ter que colocar foto bonita no Instagram, vai ter que colocar filtro na foto, vai ter que comprar um carro bonito para se esconder atrás do carro, ou então pegar o carro emprestado com alguém para tirar foto dentro do carro, ou então ir numa casa bonita ou num lugar bonito tirar foto para mostrar. E sem você perceber, meu amado, você vai viver só de imagem. Porque tudo que vai restar da sua vida é só imagem, nada mais. Isso é a consequência de ser uma pessoa dissimulada. A gente vive um tempo que parece que ser verdadeiro e falar a verdade é você andar um passo atrás de quem dissimula. Parece que ser verdadeiro é sair perdendo em tudo. É como se a pessoa que fala a verdade não tem vantagem sobre quem usa a mentira para se dar bem. É como se a pessoa que é verdadeira, ela não exerce influência sobre a vida do outro, porque a verdadeira não é uma pessoa interessante. Já a pessoa dissimulada, ela exerce poder sobre a vida do outro, porque ela pode criar o que quiser para impressionar os outros. Ela pode esconder os monstros que ela carrega dentro dela para suavizar a aparência interior. Mas, meu amado, mesmo que a pessoa dissimulada tenha vantagens, Jesus disse que a pessoa que é dissimulada, a pessoa que não revela quem é de fato, a pessoa que aumenta o que diz, a pessoa que usa da hipocrisia como maquiagem para esconder os seus bichos internos. Essas atitudes, Jesus disse, são de procedência maligna. Jesus está dizendo, João, José, Maria, Joana, a sua vida
é diabólica. E ela é diabólica porque você escolheu viver assim. Foi opcional, você escolheu viver assim porque você entende que esse caminho é um caminho mais fácil. Mas não é. Mas por quê? Por que que essa vida é diabólica? Porque o Pai já não é o Pai nosso que está no céu. O Pai agora é o pai da mentira. E o pai da mentira é o diabo. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. Você pode até se dar bem dissimulando. Você pode até se dar bem em algum momento, aumentando alguma coisa ou demonstrando ser o que não é. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Quando você faz a opção pela mentira, você muda de pai. Quando você faz a opção pela dissimulação, a sua paternidade é alterada. E isso tem uma consequência violenta no mundo espiritual. Porque a palavra pai tem ligação com a palavra origem. A palavra pai tem ligação com a palavra fonte. E fonte é de onde a pessoa se nutre. E quando a gente pensa que está se dando bem, porque está sendo para os outros o que não é de verdade, não está honrando com a palavra dita, a gente está se nutrindo de uma fonte que mais cedo ou mais tarde vai gerar uma infecção na nossa alma, vai gerar uma putrefação para o nosso futuro. Meu amado, parte dessa sociedade ruim tem a ver com a nossa total incapacidade de chamar Deus de Pai, porque a nossa reconfiguração paterna é uma realidade, porque nós fizemos a opção pela mentira, nós fizemos a opção pela dissimulação, nós fazemos a opção pela hipocrisia. Não somos nem mais sim, nem mais não. Se não somos nem sim, sim e nem não, não, nós vivemos malignamente. E porque optamos pela malignidade, o maligno pode brincar com as nossas vidas. Então, meu amado, reflita sobre tudo isso. E pare de querer visibilidade. Pare de ansiar por admiração. Pare de querer vantagem usando a dissimulação. Seja quem você é de fato, mesmo que você não se ache tão interessante. Pare de roubar a identidade dos outros para ser admirado pelas pessoas. Fale o que é a verdade. Não aumente o que você diz. Pare de apontar o dedo para o erro dos outros e tire sua maquiagem de hipócrita. E aí sim, você vai deixar o pai da mentira e vai voltar para o Pai Nosso que está no céu. Que Deus te abençoe.